Vamos pedir ao Senhor luz, revelação do pleno conhecimento de toda a verdade. Amém? Senhor Deus, nós queremos nos colocar mais uma vez diante da sua presença, a sua palavra, a palavra poderosa, que fala conosco e que muda a nossa vida para que não mais sejamos os mesmos. Nós estamos aqui como filhos que estão à mesa para receber o alimento do Pai. Por isso, então, Senhor, fala conosco, nos estimula a uma nova medida, que nós possamos nos posicionar hoje para viver um tempo profético que está destinado a nós, nesse tempo, em o nome de Jesus. Diga assim: eu creio que a palavra de Deus é poderosa para falar comigo e mudar a minha vida. Diga assim: nunca mais eu ser a mesma pessoa. Quantos creem assim? Diga amém. Muito bem. Nós, com certeza, já ouvimos aquela frase que diz... aquela frase que é um pouco duvidosa, sim, no sentido de... quando alguém fala na atitude. Você já ouviu aquela frase assim? Que até Facebook, né? A gente lê muito. Se você quer ter algo que nunca teve, faça o que nunca fez. É isso ou não? Mas eu gosto de, às vezes, meditar em algumas coisas. Eu fico vendo, aí eu leio de novo. Aí eu vejo o que a Bíblia diz e tudo. Bom, se você quer ter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Mas eu posso te dizer que é preciso você fazer algo que nunca ninguém fez. Nem mesmo você. Você quer ter algo que nunca teve? Então faça algo que nunca ninguém teve a ousadia de fazer. Fala para quem está ao seu lado aí. Você precisa ter algo que você nunca teve? Então diga assim: faça o que você nunca fez, nem ninguém teve a ousadia de fazer. Nós fomos chamados por Deus para fazer história. Diga amém. Amém. O propósito de Deus na terra é a história de Deus na vida do homem. Deus destinou a igreja para fazer história. É viver o mover de Deus. É mover o sobrenatural de Deus. É deixar ser conduzido pela nuvem debaixo do mover. É ser levado pela onda do Espírito. Nós estamos em tempos destinados à história, irmãos. O mover. Fala para quem está ao seu lado aí: o mover de Deus está destinado a mim e a você. Mas para isso nós precisamos de algo que eu considero extremamente importante, e você pode ter certeza, e alguns podem até se escandalizar com o que eu vou dizer agora. Eu gravo, está gravado, ainda vou postar no YouTube, eu estou postando lá, você pode acessar o canal e ouvir depois. Mas veja só, é interessante porque às vezes nós falamos isso, né? Tá bom, então vamos fazer o que nunca fez, o que nunca ninguém fez, fazer história, participar do mover de Deus. Mas na hora do vamos ver mesmo, a gente acaba se acovardando. E o que vai te escandalizar agora é o seguinte: nem tudo que eu prego aqui é o que eu vivo. Igor, então você é um hipócrita, fariseu, herege, falso profeta, lobo na carne de ovelha. Não é não. Deus fala comigo, irmãos. E à medida que Deus vai falando, eu vou falando também. Não significa que eu estou vivendo plenamente. Mas eu estou buscando isso. E eu quero compartilhar com você hoje uma chave que Deus falou comigo que é necessário em mim, e eu acredito ser na vida de todos nós aqui, para fazer história. Uma chave que vai nos levar a marcar um tempo. Como eu disse alguns sábados atrás, eu não creio que toda essa cidade Jandira vai servir a Deus na igreja videira. Mais de 100 mil pessoas servindo a Deus na igreja videira. Uma igreja videira com 100 mil pessoas. Não, esquece isso, vem para a terra. Mas eu creio que nós podemos marcar a história de Jandira. Eu creio que nós podemos marcar a história de Jandira no seguinte: Jandira, Fábio de Mel, aonde tem uma igreja que mudou boa parte da sociedade. Eu creio nisso. Você crê ou não? Amém. Alguns irmãos já vieram aqui e falaram da rua Azusa, da rua azul, da rua amarela e tal. Moveres de Deus, sobrenaturais.
Coisas poderosas aconteceram naquele tempo. Igor, pode acontecer hoje de novo? Pode. Pode. O avivamento da rua Fernando Pessoa. Não é isso, Lucas? O avivamento da rua Fernando Pessoa. Eu não sei os nomes, os lugares, os tempos e as épocas, mas eu li isso daí também. É só detalhe. Mas eu sei de uns camaradas que oravam tanto que eles cederam o andar abaixo. É ou não é? Esse prédio aqui pode ceder, irmãos. Ou você acha que não? Não, naquela época lá a estrutura era de madeira. Os irmãos oraram mesmo ali, madeira fraquinha, os irmãos caíram. Mas eu creio que nós podemos. Mas Jesus, ele disse algo interessante. Jesus falou assim, ó: se você crê, as mesmas obras que eu fiz e obras maiores vocês farão. Obras maiores. Então aquilo que aconteceu na rua Azusa, aconteceu. Aconteceu o mover da rua, não sei qual lá, em Jerusalém também, onde Jesus estava. Mas a mesma obra que Jesus fez, nós podemos fazer. E obras maiores. Fala para quem está ao seu lado aí, mas tem uma chave para isso acontecer. Diga, tem uma prática para isso acontecer. Olha, se você for ler a Bíblia, você vai ver homens que tiveram isso como realidade prática em tudo que eles eram levados por Deus a fazer. A marcar um tempo, a uma história, a estabelecer um mover ali onde eles estavam. Mas eu vou te falar, nós não estamos aqui para fazer a nossa história. Olha aqui para mim, filho. Você é jovem ainda, amanhã velho será. Você é jovem ainda, você tem muito chão pela frente, Jesus não voltar antes. Você tem muito chão pela frente se você cumprir o mandamento como promessa, é verdade. Mas vê, nós não estamos aqui para fazer a nossa história. Porque você já deve ter ouvido lá no YouTube alguém ministrando sobre o que vão dizer no seu velório. Como que vai ser lá no dia do seu sepultamento? Qual a memória que vão ter a respeito de você? Talvez alguém vai falar que você foi um bom profissional, um bom pai, um bom filho, um bom crente. Mas nós não estamos aqui para fazer a nossa história. Nós estamos aqui para fazer a história do mover de Deus. É isso. Mas você sabe que tem irmãos que estão na vida da igreja procurando fazer a sua história. E o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. E vencedor não faz a sua história. Vencedor do reino, vencedor do mundo faz a sua história. O cara é conhecido como milionário, o cara é conhecido como o que saiu da favela e passou a morar nos palácios da Europa. Mas nós não estamos aqui como vencedores do reino, nós somos de outra pátria. Diga assim, eu não sou daqui. Diga, eu sou de outra pátria. Nós temos outra cidadania, amém, irmãos? Diga, eu sou do reino. Diga, eu sou do céu. Cidadão do céu. Condição, diga aleluia. Amém. Como cidadão do céu, você tem que fazer a história do céu, do reino. Se você é do reino, você tem que estabelecer e escrever uma história do reino. E nós temos que orar nesses dias, que seja no céu, que seja na terra como é no céu, que seja na minha casa como é no céu, que seja na minha célula como é no céu, que seja no culto de sábado como é no céu. Porque essa é a nossa pátria, esse é o nosso lugar. Quando vocês estão me entendendo, diga amém. Então, alguém é muito miserável em fazer a sua própria história. Em se preocupar em fazer a sua história. É preciso nós focarmos e fazermos história no reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, verso 44. Olha o que Jesus fala a respeito do reino. Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Esses versículos aqui, Jesus está fazendo algumas comparações do que é o reino dos céus.
o que é o reino de Deus. Jesus fala primeiramente de um homem que ele, ao se deparar com um tesouro no campo, ele esconde esse tesouro, ele vai com muita alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, e compra aquele terreno. Imagina que se eu te falar que nesse terreno aqui, desse prédio, embaixo de tudo, tem um tesouro. Você vai sair contando para todo mundo? Se eu contar só para você aqui, falar, ó, deixa eu te falar, mano. Embaixo de tudo, lá no subsolo desse prédio, tem um tesouro que é inestimável o valor. Se você tiver acesso, você não vai ter preocupações nenhuma mais para sempre da sua vida e todas as gerações que vêm após você. Você vai sair falando, gente, então encontrei um tesouro de inestimável valor e vamos lá, vamos lá. Eu não acredito nisso, não. Você pode ver o pessoal que ganha na Mega Sena, o que geralmente eles fazem? Somem. Desaparecem, muda de estado, de país, é ou não é, irmãos? Porque ele recebeu algo de grande valor. Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro de inestimável valor, que quando alguém encontra, vende tudo que tem e adquire aquilo. Então existe algo de mais valor. Que não é você ter um carro, que não é você ter uma casa, que não é você gravar um CD, que não é você ser um pastor com uma igreja de muitos membros. Existe algo de muito mais valor. E é fazer história no reino de Deus. Amém. É marcar a nossa geração nesse tempo que se chama hoje. Agora. Não é amanhã. Não é daqui a pouco. Não é semana que vem. É hoje. O Lucas ministrou algumas semanas atrás aqui sobre nós retomarmos o encargo da urgência. Urgência. Não é você ficar procrastinando. Não, amanhã dá. Não, o ano que vem dá. Não, o próximo eu vou. Na próxima conferência, se der. É hoje, irmão. É agora. É urgente. E o reino de Deus tem um clamor de urgência. Mas Jesus ele fala mais, que é comparado também o reino dos céus como a um camarada que é negociante. É um ourives da vida. E ele vai e negocia pérolas, e negocia ouro e tudo. E quando ele encontra uma pérola, e essa pérola que é o reino, ele vende todas as outras que possivelmente ele tem, todo o ouro que ele tenha negociado, em função de comprar apenas aquela pérola de grande valor. E é o reino. Jesus está falando do reino. Então você pode gastar a sua vida fazendo tudo aqui. Isso é miserável. Você pode gastar os seus dias, juventude, eu vou dizer aqui agora, daqui a pouco, fazendo a melhor faculdade, sendo o melhor profissional no ramo que você sonha ser. Miserável homem é. Porque você esqueceu que existe algo de mais valor. Existe algo de mais valor. Se você busca por significado, relevância e satisfação na sua vida, e todo homem busca isso, não tem jeito, você pode ter certeza, todo homem quer saber quem ele é. Realmente assim, não, eu sou isso. Foi para isso que eu nasci. Não, agora eu criei isso me trouxe algo assim que é relevante. E depois, satisfação daquilo que você fez, fala, nossa, ufa, deu certo. Agora estou em paz. Todo homem busca por essas três coisas. Diga, significado, relevância, satisfação. Você talvez não saiba identificar isso no tempo certo e na medida certa, mas você busca por isso. Mas se você quer ter significado, relevância e satisfação na sua vida, não existe outro lugar para você ter isso a não ser no reino de Deus. A não ser fazendo história nessa geração. Eu encontrei significado para mim, fazendo parte do reino de Deus. Eu encontrei relevância, vivendo a obra de Deus. Eu encontrei satisfação. A cada dia, a cada vez, a cada oportunidade que eu vejo pessoas aceitando a Jesus e fazendo parte, possivelmente, do mesmo reino. Então, se você busca por isso, você precisa colocar a coisa no rumo certo, que é o reino de Deus. Diga assim, eu preciso fazer história, mas é no reino de Deus. Igor, e as minhas coisas, e os meus sonhos, e o meu carro, e a minha casa, e o meu CD, e a minha promoção, e o meu nome nas revistas, e a minha empresa que eu sonho ter? Busca Deus e o reino dos céus em primeiro lugar. Jesus disse, essas demais coisas
Ele dá jeito, ele resolve, pode deixar. Alguém confia em Jesus? Amém. Amém. Mas o que eu quero falar com você hoje é sobre ousadia. Essa é a chave para que nós possamos fazer história. Ousadia. Então, você quer ter algo que você nunca teve? Tenha a ousadia de fazer aquilo que você não fez e ninguém fez. Nós não vamos ter tempo de ler todos os textos e todas as histórias, todos os contextos, para não ficar nenhuma coisa assim, talvez um pouco fora da ordem. Mas olha Davi. Davi, ele foi ousado, irmãos, num tempo onde o gigante, a Bíblia diz que todo dia ele ia afrontar o povo de Deus, a igreja, que Jesus disse mais para frente que as portas do inferno não podem prevalecer. Todo dia o gigante ia lá. Quem é um de vocês aí que vai vir lutar comigo hoje? Tem alguém aí que realmente tem a ousadia? O rei, que era o mínimo que deveria de lutar, acovardou. Davi, um menininho, que ninguém dava nada, um jovem radical, que estava ali levando comida para os irmãos, num tempo de oportunidade ele caiu ali no negócio. Oh, peraí, nós somos o povo de Deus. Esse gigante está afrontando o povo de Deus. Quem é esse que vem contra o exército do Deus Todo-Poderoso? Davi, em ousadia, ele se coloca, você sabe da história, você já deve ter assistido a Record e viu lá. Ele se coloca diante do gigante e derruba o gigante com uma pedra apenas. Irmãos, ali naquele exército do povo de Israel, tinha soldado muito bom, inclusive os próprios irmãos de Davi. O próprio Saul era o camarada que era bom na guerra. Davi, que era o cara mais desprezível, incapaz, improvável, sem armadura nenhuma, porque ele até foi aconselhado em colocar armadura, mas não tinha jeito, não cabia nele. A estratégia natural que o povo estava querendo dar para ele não cabia na ousadia tanta que ele tinha. Não precisa de armadura nenhuma não. Me dá uma pedra e um estilingue aí que a gente vai resolver esse negócio, é agora. E Davi vai, derruba o gigante e marca uma história. E marca um tempo. Davi, ele saiu lá de trás das ovelhas malhadas, lá do lugar onde ninguém dava atenção, onde ninguém olhava. As ovelhas malhadas, esses dias alguém me perguntou, eram as ovelhas piores da casa do pai, da família. E a época era de ovelha, todo mundo vendia e trocava ovelha. As malhadas eram ovelhas de pouco valor, Davi estava cuidando delas. De trás das malhadas, Davi vai para o trono de rei, porque ele foi ousado. Se nós queremos fazer história, nós precisamos ser ousados diante dos desafios. Se você quer fazer história sem desafio, esquece história, filho. Se você quer marcar um tempo e o reino de Deus, fazendo história nessa geração, sem desafio, não é o seu lugar o reino de Deus. Não é o seu lugar viver o propósito de Deus. Você não vai encontrar relevância, significado, satisfação nunca. Mas se você reconhece que você foi chamado por Deus para fazer história, os gigantes vão aparecer para você. Os desafios vão vir adiante de você. Nós precisamos da ousadia de Davi. Aquela ousadia, depois Saul, e fez com que Davi tomasse o lugar do rei. Talvez você vai ter que tomar frente de muita coisa, filho. Talvez o desafio vai ser grande ao ponto do seu líder não liderar a célula mais e você assumir a célula. Vai ser um desafio, mas se você quer fazer história, os desafios é como escada, para que você suba e alcance o reino. Quantos querem fazer história aqui, diga amém. Amém. Outro exemplo na Bíblia de alguém que foi ousado é Elias. Você sabe da história, Elias diante dos profetas de Baal, numa batalha espiritual tenebrosa, porque o máximo que você tenha visto é uma pessoa endemoniada, e olhe lá. Mas Elias estava diante dos demônios, os profetas de Baal, os caras que estavam ali invocando Baal. Davi, ele fala o seguinte: vamos lá então, vamos travar a batalha aqui agora. Vamos ver quem que vai responder então a nossa oração aqui hoje.
Será que é a macumba de vocês ou é o poder que vem dos céus que vai manifestar? Vamos ver agora aqui. Davi, ele foi ousado numa medida... Eu falei o quê? Tô com o Davi ainda, né? Elias. Desculpa, irmãos. Obrigado. Elias, ele travou a batalha. Você sabe, irmãos, tem irmãos que querem fazer história no reino de Deus, mas não trava batalha nenhuma. Nem de oração. Aquela que é a resistência contra a resistência da resistência. É você ver o demônio agindo mesmo. Mas Elias, ousadamente, ele diz, vamos lá, faz o que vocês quiserem aí e vê se Baal vai responder vocês. O que vocês quiserem. A Bíblia diz que eles fizeram tudo que era possível, até mesmo se cortaram. E não aconteceu absolutamente nada. Elias, ousadamente, restaurou o altar, jogou água, você sabe muito bem disso. A proposta era com fogo. Irmão, você sabe que água com fogo não dá certo. Quem predomina é a água. Elias, mais ousado, jogou água lá no negócio. Agora vamos orar e o fogo vai cair. E você sabe da história. Elias orou e fogo caiu. Ousadamente. Eu te faço uma pergunta. Você tem travado batalhas espirituais em qual medida? Nenhuma. Você está vendo o diabo afrontar a sua vida, afrontar a sua família, afrontar a sua célula, as pessoas que estão próximas a você e que você até mesmo diz querer conquistá-las para Cristo. Você trava a batalha em que medida? Você se posiciona diante do diabo e fala assim, vai manifestar o poder de Deus e vai ser agora. Eles não falou assim, gente, vamos embora. Amanhã a gente volta aqui. Vocês tentam de novo. Eu vou tentar talvez. Na mesma hora. Elias, ele se colocou ali diante daquela batalha espiritual e marcou aquela época. Fala para quem está ao seu lado aí, nós precisamos da mesma ousadia de Elias. Quero fazer uma pergunta, onde estão os Elias aqui dessa noite? Que vão travar batalhas espirituais. Talvez você não conseguir dormir olhando para o demônio. Você pode achar que isso não é de Deus, mas em alguma medida é. Elias precisava se posicionar em ousadia. Talvez você vai ter que ficar lá orando e falando, sai mesmo. Se você quer fazer história, é preciso ter a ousadia de Elias. Outro exemplo de alguém que foi ousado na palavra de Deus foi Estevão. Estevão, a Bíblia diz que ele não temeu diante da morte. Estevão foi um dos mártires da igreja, se não o primeiro. Tem aqui, obrigado. E então, a Bíblia fala que naquela época, aqueles que professavam o evangelho eram perseguidos. E Estevão era um desses, irmãos. Jovem. É que você não lê a Bíblia muito. Mas ele era jovem. E diante dessa perseguição da época contra o evangelho, Estevão, diante da morte, Estevão foi ousado em não retroceder em nenhuma vírgula da convicção dele do evangelho. Estevão, diante daquela situação, ele não ousou em momento nenhum titubear em pensar. Nós não estamos na realidade dos países perseguidos, isso é verdade, na medida onde alguém vem com uma arma na nossa cabeça e fala, ou você nega Jesus ou você morre. Não estamos nessa realidade assim. Nós estamos em outra. Qual? Que aquele que professa ser cristão é tido como alguém muito atrasado. É tido como alguém muito ignorante. Não, você está perdendo tempo demais. Estevão, diante da morte, não negou o evangelho. Você sabe, tem irmãos que negam o evangelho porque foi contrariado com qualquer coisa. Eles saem da igreja. Eles deixam de estar na vida da igreja porque foi contrariado com qualquer coisa, uma miserável coisa. Sai da igreja. Agora eu pergunto, que evangelho é esse que você tem acreditado, meu Deus? Que tipo de convicção que você tem em qual evangelho? Pelo amor de Deus. Estevão, diante da morte, irmãos, ele foi ousado em falar, eu não abro mão disso. Jesus é o meu Senhor. Eu tenho Ele como realidade na minha vida e vocês podem fazer o que quiser, mas eu não nego. Mas tem irmãos que negam por uma mulher, por dinheiro, por um emprego, por uma posição,
por reconhecimento, por significado, relevância e satisfação. Negam. Não são esses que marcam uma história, não são esses que trazem o mover de Deus, não são esses que estão destinados ao avivamento. E nós somos os radicais livres, como você sabe, e nós estamos destinados ao avivamento. Mas ele só acontecerá com quem é ousado na mesma medida de Estevão, que vai até o fim com Deus. Essa realidade de Estevão não está próxima de você, porque você nunca foi surpreendido nessa medida. De alguém falar, ou você nega ou você morre. Por isso, para você vir para o sábado no culto, sei, eu vou lá. Tá bom, eu vou lá. Eu não tenho nada para fazer, eu vou. Fala para quem está ao seu lado aí. Se nós queremos fazer história aqui nessa cidade, nós precisamos ser ousados como Estevão. Tem alguém que é como Estevão aqui hoje? Amém. Ou que será como Estevão? Amém. Amém. Outro exemplo na Bíblia é Abel. Abel, ele foi ousado, e a Bíblia diz que a oferta dele foi melhor que a de Caim. E essa ousadia tal fez diferença entre o vencedor e o derrotado. Abel, a Bíblia diz que ele entregou o melhor. Ele foi ousado a entregar aquilo que ele tinha de melhor. E isso agradou a Deus. A oferta de Abel foi as primícias de tudo aquilo que ele recebeu. E há um tempo atrás eu tinha um pensamento e eu achava que o melhor tempo assim da vida é quando você já está mais avançado em idade, porque você já tem uma certa experiência, você já passou por muitas coisas, conquistou muitas coisas também. Então, talvez a melhor fase é dos 50 anos em diante. Mas essa semana mesmo Deus me confrontou, eu falei, não, está errado. Abel ofereceu aquilo que ele tinha de melhor. Você sabe que o que nós podemos oferecer de melhor não é a nossa oferta? Não é nosso dinheiro. Embora você possa devolver o dízimo aqui de valores altos. Eu conheço irmãos que o dízimo é 100 mil reais. Faz as contas de 10%, o que é? Você sabe o que é isso? Eu conheço irmãos que devolvem o dízimo de 500 mil reais. Não estou falando uma vez no ano não, filho. Estou falando por mês. 500 mil reais. Igor, você está falando de uma empresa grande, falando de um irmão que serve a Deus. Mas esses 500 mil reais não se compara em um jovem entregando a sua vida para servir a Deus. Então, essa semana eu tive que mudar meu pensamento. Eu falei, Deus, você está certo como sempre você está. Não é a melhor fase da vida, não é 50 anos. É a juventude mesmo. Você sabe que você pode ser ousado em Deus, em ofertar a sua juventude para Deus, nesse tempo agora que você está. Onde você vai ter muito mais liberdade para fazer coisas, os seus talentos vão ser úteis na casa de Deus, de todas as maneiras, e todos os talentos que você tiver, o seu vigor de disposição. Você viu o Guilherme falando aqui um tempo atrás, que a gente era aqueles jovens que ia lá na frente, pulava. Às vezes eu tento, mas 2 músicas eu já estou... Eu falo para os irmãos, chega sábado à noite, a única coisa que eu quero fazer é desligar. Pum. Mas ainda tem curso dos casais, aleluia. Deus é bom. Ainda vai ter mesmo? Ainda vai ter mesmo? Eu estou à espera de um milagre. É brincadeira. Mas assim... O Guilherme diz, né? A gente era lá, irmãos, ia lá na frente, pulava, dançava, ia para cima. Irmãos, eu liderava 3 células. Uma na quinta, outra na sexta, outra no sábado. E ainda era discipulador na época. Assim, a gente tinha que andar muito. Não tinha carro não, irmãos, não tinha trem não tinha ônibus não. Não tinha líder que ia buscar em casa de carro não, era a pé mesmo. Era a minha juventude, agora eu já estou com 20 e algumas coisinhas. Quase 3.0. E aí o que acontece? O vigor já vai ficando mais na reduzida, né? Vamos lá, irmãos, vem aqui na frente, vamos pular. Você pensa assim, você vai falar, alguém vai bater em mim aqui, os irmãos às vezes estão mal cheirosos, não sei. Depois eu vou ao encontro da minha amada, aí vai estar o cheiro estranho, não dá certo. Aí a gente pensa de novo, não sei, deixa eu ficar por aqui mesmo. Mas
Irmão, você pode ter certeza, você que tem 18 anos, 20 anos de idade, 14, 15, você pode ser ousado como Abel e oferecer a sua juventude para Deus. Ah, eu vou servir a Deus é mesmo. Pode ser que... 11? 12? Por um momento eu achei que eu estava no culto de juvenis, mas não, 12 já é radical livre, aleluia. Amém. Veja só. Você pode ofertar aquilo que você tem de melhor. Olha aqui para mim, é a sua juventude. Às vezes alguém da sua família fala assim: você vai morar na igreja agora? Eu sou ousado igual Abel mesmo, eu vou oferecer o meu melhor para Deus. Sim, porque eu quero fazer história naquele lugar. Mas você sabe de uma coisa? Tem Abel e tem Caim. Caim é o derrotado. Igor, então Caim é o velho, igual a você? Não, eu disse, em algum momento eu tento. Eu vou... Ainda que alguns irmãos me zoam, eu vou, danço, eu tento cantar, pular, tal e tudo mais, né, Tainá? A gente faz nossa coreografia assim, diferente. A gente tenta aí. Mas Abel, ele foi colocado como vencedor, irmãos, porque a oferta dele agradou a Deus. Mas tem Caim no nosso meio. Tem Caim que fala, não, jovem, Caim jovem. Ah, não sei se precisa de tudo isso, não. Não, acho que isso é fanatismo já, eu vou ter que fazer tudo agora em prol da igreja? Não, se você não quer fazer história, e a única história relevante é o reino de Deus, não se preocupa, seja Caim mesmo. Mas se você quer ser ousado igual Abel, oferta aquilo que você tem de melhor. E o que você tem de melhor é o seu tempo de juventude. Onde você não tem casa para se preocupar, onde você talvez não tem muita responsabilidade financeira todos os meses, onde a única coisa que você tem que se preocupar é... o que comprar no mercado, compra. Você está falando de compra, igual arroz, feijão, carne, mistura, óleo, pasta de dente, sabonete, pagar água, luz. Não, a única coisa que você tem que ir no mercado é comprar um bolo e levar para a comunhão da célula. A única coisa que talvez você vai ter que ter é R$7, comprar uma Coca-Cola e levar para a célula. Tá bom, Igor, mas hoje eu sou casado, já tenho muitas responsabilidades financeiras. Ainda assim nós podemos ser Abel. Mas nós precisamos ser ousados. Quando são ousados aqui, diga aleluia. Pergunta para quem está ao seu lado aí, você quer fazer história mesmo? Seja ousado. Outro exemplo na Bíblia é Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. É que você não foi ver mais a fundo o que isso significa, esse andou com Deus. Enoque andou com Deus num tempo onde a iniquidade, irmãos, era terrível. Onde a injustiça reinava. Enoque andou com Deus, de maneira que essas coisas não corromperam a ele. Onde aquilo que era indiferença, aquilo que era injustiça, aquilo que era maldição, iniquidade, não envolveu Enoque. Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque não viu a morte, Enoque não morreu. Porque Enoque andou com Deus. Mas ele precisou ser ousado. Você sabe que às vezes tem irmãos que falam assim, não, sabe o que acontece? Eu não consigo ser santo do jeito que é necessário, porque lá na minha sala de aula, Igor, você não faz ideia. Hoje, com esses smartphones da vida, esses iPhones da vida, na minha empresa, Igor, esse dia conversando com a Cláudia disse para mim, a gente estava precisando de uma vaga, uma pessoa precisa trabalhar, e eu indico pessoas que eu sei que quer trabalhar mesmo. Aí, quem eu sei que faz corpo mole, eu nem falo nada. Aí eu tenho um filho na fé que precisa trabalhar muito, líder de célula, arruma aí. Filho. Ah, eu disse, Igor, tenho certeza que o setor lá é embaçado. O que é? Uma casa de prostituição? Não foi, Claudinho? Não falei isso? Né? Aí ela diz, é quase isso ou não pior. Ô Jesus eterno. Mas está indo um Enoque aí para trabalhar nesse lugar, aleluia. Mas tem gente que condiciona a sua santidade, olha aqui para mim. Condiciona a sua santidade, a sua consagração a lugares. Na igreja é santo, perfeitamente. Mas na sala de aula não consegue ser tanto. Lá na hora do intervalo não dá muito, porque você sabe, né? Mas Enoque andou com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer fazer história, ande com Deus. Ainda, meu filho, que a situação inteira seja propícia para você corromper. Seja como Enoque, ande com Deus. Ande com Deus. Eu conheço um amigo meu, pastor, que ele fazia faculdade.
e era faculdade de construção civil, não é que fala? Engenheiro civil. Acho que era isso aí. E aí lá, a maioria homem, né? Na sala de aula. E aí, o pessoal falou o seguinte: olha só, tem uma moça de uma outra sala ali que faz um outro curso. E ele era crente da videira, radical livre, jovenzinho, 18 anos de idade, mais ou menos, 19. Nós vamos trazer ela aqui, na sala, e você vai ter que ficar com ela. E ele disse: eu não fico. Ou você fica, ou quando ela sair daqui, a gente te quebra nessa sala. Eu não fico. Os caras foram, trouxeram a moça para a sala de aula, e ele não ficou com a moça. A moça saiu. E ele orou e disse: ninguém vai pôr a mão em mim. Deus, ninguém. Porque eu decidi, no Senhor, andar contigo. Ele disse: irmão, foi um milagre. Aconteceu, Deus ouviu minha oração. E eu fui transladado. Porque os meninos que queriam me pegar, simplesmente, acho que teve uma amnésia, não sei, mas não tocaram mais no assunto. E eu fui embora, salvo, graças a Deus. Voltei no outro dia, ninguém falou mais no assunto. Deus moveu, porque ele decidiu andar com Deus. Você acha que tem alguma pressão difícil demais que você não possa suportar? Tem alguma? Anda com Deus como Enoque. Seja ousado em dizer: eu sou alguém consagrado ao Senhor. Eu não sou desse tempo, eu não sou desse mundo. Eu sou de outro lugar. Enoque. Alguém aqui quer fazer história? Amém. Você precisa ser ousado nessa medida de consagração. Eu já estou encerrando. Outro exemplo na Bíblia de alguém que foi ousado é Abraão. Irmãos, Abraão, ele recebeu o único teste que nenhum homem recebeu. E foi o seu próprio filho. Entregar o seu próprio filho, à semelhança do próprio Deus. Entregar o unigênito. Abraão. O sonho de Abraão era ter um filho. E quando ele tem, Deus pede. Alguém vai falar: ei, você está falando de dinheiro? Isaac, toda vez que alguém fala de Isaac, é dinheiro. Isaac significa teste. Teste de fé. Deus, você sabe, Abraão creu, e por isso ele estava disposto a responder naquele teste diante de Deus sem nenhum problema. O pastor explicou aqui algumas semanas atrás, o caminho aonde era o sacrifício era longo. E Isaac estava lá, preparado por Abraão para ser sacrificado. Abraão não duvidou em nenhum momento que, se caso tivesse que matar o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Mas Abraão passou no teste. Se você quer fazer história mesmo, você vai ter que encontrar o momento de entregar o Isaac. O momento onde você vai ter que ser testado por Deus. E Deus, ele testa alguém, nunca é para reprovar. Olha aqui para mim. Deus, ele nunca testa alguém para reprovar esse alguém. O teste de Deus é o teste para aprovação. Mas você precisa ser ousado igual a Abraão. Igor, o que possivelmente pode ser o meu Isaac então? Pode ser o seu dinheiro, sim. Mas pode ser o seu relacionamento fora do padrão de Deus. Pode ser uma amizade que você tenta conservar de todas as maneiras, mas que te tira do foco e do propósito de Deus. Talvez seja o seu conforto. O que é Isaac? É teste. Deus está pedindo a você. E se você for ousado a entregar, filho, você vai fazer história. O Abraão virou o pai da fé. Todas as famílias foram benditas por conta de Abraão. Será que ele fez história, irmãos? Quantos creem? Pergunta para quem está ao seu lado: você quer fazer história mesmo? É melhor talvez você mudar de ideia. Talvez melhor você repensar. Mas eu creio que aqueles que são usados como Abraão farão história para a glória de Deus. Diga amém. Outro exemplo na Bíblia é Moisés. Eu fiz questão de separar alguns exemplos aqui. Moisés, ele foi ousado na medida que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, neto da princesa. Moisés falou: não, gente, não me chama de neto da princesa, não. Eu quero ser reconhecido como hebreu agora. Você sabe da história, você deve estar assistindo aí a Record, você sabe lá.
Moisés abriu mão da glória e do conforto e do reconhecimento de ser chamado filho da realeza, para ir com o povo de Deus, para passar pelo deserto, por conta de uma promessa, que era Canaã. Se você quer fazer história mesmo, você precisa ser ousado na medida onde você vai sair do conforto do palácio, o preço. Aí eu volto na frase inicial. Quer ter aquilo que você nunca teve? Pague o preço que você nunca ousou pagar e ninguém ousou pagar. Você vai ter o que você nunca teve. Esse foi o preço de Moisés. Outro exemplo na Bíblia de alguém que foi ousado foi Josué. Josué, ele foi ousado na medida onde, prestes a entrar em Canaã, Jericó. Jericó, a muralha, você sabe também na história. Deus disse que eles deveriam de dar 7 voltas. E na 7ª volta, ele deveria de fazer o que, irmãos? Essa novela ainda não está na Record. Logo, logo, talvez Moisés vem Josué, né? Seria melhor que você fizesse ceifeiros, porque lá a gente fala mais de Moisés, Josué, da Bíblia, aos princípios da palavra de Deus e à luz da revelação. Amém, irmãos? Não de maneira fictícia igual a novela da Record. Pode ter certeza que você vai ser mais edificado nos ceifeiros do que na Record. Alguém que já fez os ceifeiros concorda comigo, sim ou não? Glória a Deus por isso. Você pode fazer os ceifeiros na próxima turma e você vai ver o quanto é bênção. Mas veja só, Josué ele teve que ser ousado, irmãos, em sustentar o testemunho do seguinte: gente, são 7 voltas. Você está achando que a muralha de Jericó é esse muro aqui do prédio? A largura do muro era esse prédio. E Josué, olha o seguinte, a gente tem uma promessa, lembra? O pai Moisés falou, Canaã, gente. A gente saiu do Egito, não é à toa não. Tem algo de Deus para nós. Canaã, gente. Vamos lá, tem essa muralha aqui, mas nós vamos entrar. Nós vamos conquistar. Nós vamos fazer história. Mas vamos ter que dar 7 voltas, vamos ter que submeter aquilo que Deus está falando. Alguém poderia dizer, né, irmãos? Ô Josué, uma volta só já está bom. José falou, não, gente, é 7. Imagina na 4ª volta. O povo já ali. Você acha que era uma voltinha de 1 quilômetro, irmãos? Segundo alguns estudiosos, pelo menos de 7 a 10 quilômetros. Cada volta. Imagina na 4ª volta. 40 quilômetros o povo andando lá em volta do muro. Não tinha que gritar não, era só na 7ª. Alguém poderia falar, Josué, já estamos na 4ª, vamos gritar logo pelo amor de Deus. Josué na frente, nós vamos até a 7ª, porque tem uma promessa. Deus falou e Ele vai nos fazer entrar nessa terra. Na 7ª volta, Josué se posiciona com o povo, na frente do muro, e brada. Ousadamente ele brada junto com o povo. O que acontece? As muralhas caem. Você quer fazer história? Seja ousado igual Josué. Se submeta à palavra de Deus completamente, plenamente. Faça exatamente o que a Bíblia e a palavra de Deus te direciona. Você não lembra, mas o que Deus disse para Josué foi o seguinte: Josué, medita nessa lei dia e noite, não se aparte dela e não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Por que você acha que Deus falou isso para Josué, irmão? Porque lá na frente Deus ia falar para ele, 7 voltas, Josué. Não duvida, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, vai. Ser forte e corajoso, vai. Josué ousadamente fez história. Tem alguém aqui que é como Josué? Amém. Raabe é um outro exemplo, irmãos. Digo, você não vai acabar com esse negócio não, porque eu já estou querendo ir embora. Raabe é um outro exemplo de ousadia. Você sabe da história, nós compartilhamos 2 semanas atrás dela na célula. Você sabe que Raabe era uma prostituta e ela recebeu os homens de Deus lá naquele lugar, os espias, e um deles era Josué. De uma certa forma, aquilo era algo meio proibido de ser feito, mas o que Raabe entendeu? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles são homens de Deus e eu preciso ajudá-los, eu preciso honrá-los. Se você quer fazer história,
Você precisa ser ousado na medida de honra. De honrar. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje honra se tornou algo distante demais de nós. Muito mais honrar homem de Deus. Quando alguém fala que ele é servo de Deus e honra um pastor, um líder, alguém que está à frente da obra, logo ele é questionado. Ele fala, você está doido? O cara está te roubando na caruda, você não está vendo? Você sabe que os pastores são conhecidos como ladrões de velhinhas inocentes. Então quando alguém decide honrar, em ousadia honrar homens de Deus, eles fazem história. Raabe honrou o homem de Deus. Você quer fazer história mesmo? Seja ousado em honrar os homens de Deus, em reconhecê-los. Esse é um homem de Deus, ele vem. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu preciso cooperar com ele. Eu preciso cooperar com ele. E você pode ter certeza, filho. Deus ele vai usar você. Um pecador, igual Raabe. A honra não vem dos mais santos, não. A honra vem da prostituta mesmo, do prostituto, do pecador. Mas eles podem entrar para a história. Mas vamos ler aqui em Hebreus capítulo 11, verso 32. Abre comigo aí. Hebreus 11, 32. Eu já estou encerrando, me dá mais 5 minutos, por favor. Está escrito assim, Hebreus 11, 32. E que mais direi? Pois me faltará tempo. E é o que está acontecendo comigo aqui também. Paulo está escrevendo Hebreus e eu estou entrando aqui na realidade de Paulo. Que direi mais? Pois me faltará tempo se eu for contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, nós já falamos aqui, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé ousaram crer e venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, um desses é Jesus. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas alcançaram uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio e açoites. Paulo, ainda cadeias e prisões, Paulo mesmo dizendo. Outros foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Eles são conhecidos como os heróis da fé. Fala para quem está ao seu lado aí. Esses homens, essas mulheres, são os heróis da fé. Diga, porque eles ousaram. Agora olha o que diz no verso 39. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho por conta da fé que eles tinham, da ousadia que eles tinham, não alcançaram a promessa. Visto que Deus... Olha aqui para mim. Se você não está lendo, olha para mim. Visto que Deus provera alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus do céu! Se Moisés foi ousado e marcou um tempo e fez uma história, ele não é nada sem nós, irmãos. Se Enoque fez o que fez, sem nós, a história não tem sentido. Fala para quem está ao seu lado aí, a história continua. Diga, sou eu e você que vai dar continuidade em ousadia nessa história. Aí eu faço a pergunta mesmo.
Quem serão aqueles que vão dar continuidade nessa história? Em ousadia. Você tem que ler esse texto aqui, esse verso 40, e dizer assim para você: visto que Deus provera coisa maior a meu respeito, para que eles, sem mim, não fossem aperfeiçoados. Eu sou o momento chave para que eles, esses heróis da fé, sejam aperfeiçoados. Para que a história que eles fizeram continue e seja completa através de mim agora. Se você quer fazer história no reino de Deus, é preciso se levantar em ousadia. Você se levantar em ousadia igual Noé, filho. Noé. No tempo de Noé não chovia, mas Deus falou: eu vou acabar com tudo com chuva. Constrói uma arca. Não sei se você sabe, mas a arca na Bíblia aponta para a igreja. Não sei se você sabe também, mas pelo menos 3.000 metros quadrados era a arca que Noé estava construindo sozinho, ousadamente. Aonde todos passavam e falavam: Noé, não vai chover, Noé. Para com essa história, rapaz. Que ideia é essa de que vai acabar o mundo com água? E Noé lá, ousadamente construindo a arca. O povo não deu atenção para aquilo. Agora eu te faço uma pergunta: uma construção de pelo menos 3.000 metros quadrados é notório, sim ou não, irmãos? O povo não via como importante. Nós estamos nesse tempo hoje também. Nós estamos na edificação de algo que é grande, mas que poucos notam a importância, mas é o que vai trazer salvação. É a arca. Noé estava lá construindo a arca, e por conta da ousadia dele, você sabe, nós estamos aqui. Se você quer fazer história, você precisa ser ousado como esses homens de Deus, como essas mulheres. Eu poderia falar de Maria, que era virgem. O Espírito de Deus falou: você vai ficar grávida, Maria. Não vai ser de José, vai ser de mim mesmo. Ousadamente ela disse: Senhor, encontre graça. Achou? Faça a sua vontade. Ousadamente. Gerou o Filho de Deus. Poderia falar do próprio Filho de Deus, Jesus, que ousadamente tomou a cruz e morreu no meu e no seu lugar, e dividiu a história entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ousadia. Se você quer fazer história, se levante em ousadia hoje. Responda a Deus. Fala: Senhor, me use em ousadia. Eu não estou falando que você vai sair gritando, berrando. Não estou falando que você vai sair que nem um louco desvairado. Não! Eu estou falando que você precisa se posicionar em ousadia na medida que Deus fala com você. O que Deus está requerendo de você em ousadia nesses dias? Gostaria que você ficasse em pé. Pode vir aqui na bateria. O Alisson. Cadê o Alisson? Quem serão aqueles que farão história aqui nessa cidade? Eu não quero que você veja essa palavra como algo tipo assim: ei, você está querendo motivacional, essa palavra aí. Não, eu estou contando para você conquistas e história de pessoas que foram ousados. E eu te reafirmo: quer ter o que você nunca teve? Ouse fazer aquilo que você nunca fez. E ninguém fez. Ninguém construiu a arca a não ser Noé. Ninguém entregou Isaac a não ser Abraão. Ninguém andou com Deus a não ser Enoque. Ninguém venceu o gigante a não ser Davi. É você, filho. Ninguém, a não ser você, precisa responder a ousadia. Eu posso te falar que esses homens, eles são os heróis da fé, e eles são os radicais livres da Bíblia. Os radicais livres da Bíblia. O radical é ousado, irmão. Se você realmente diz ser um radical livre, você precisa entender que essa palavra radical tem ousadia envolvida. Tem algum radical livre aqui no nosso meio hoje? Amém. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Levante as suas mãos. Você quer fazer história mesmo? Então fala para Deus aí no seu lugar. Não fala para mim, porque não vou ser eu. Não vai ser eu que vai te capacitar a fazer história. Tudo o que aconteceu nesses homens foi por conta do poder de Deus manifesto na vida deles. Então fala para aquele que pode te capacitar a fazer. Diga: Deus, eu quero fazer história nessa cidade, na minha geração, nesse tempo que o Senhor me colocou, e não é à toa, tem um propósito.
Você pode ser ousado apenas em orar agora, em falar para Deus, com as suas mãos levantadas, dizendo: Senhor, Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Davi, esses homens todos que nós falamos aqui hoje, eles só serão aperfeiçoados se eu também responder em ousadia. A história continua, e eu quero dar continuidade nessa história, Senhor, debaixo do seu mover, debaixo da poderosa mão do Senhor e da graça que me capacita. À medida do seu encargo, meu irmão, vai orando ao Senhor. Se você realmente quer fazer história do reino, abrir mão da sua própria história, reconheça que você é miserável em preocupar-se em fazer a sua história, e procure agora a pérola de grande valor que é o reino. Seja ousado em priorizar o reino dos céus, porque é certo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Abra mão de tudo, venda tudo, meu irmão, em função de fazer história no reino, que é a única coisa que vai ser relevante, que vai trazer significado e satisfação para a nossa vida. Diga isso ao Senhor em ousadia. Fala: Senhor, eis-me aqui diante da sua palavra, para fazer história na minha cidade, onde eu estou, na minha família, na minha sala de aula. Ouse dizer em oração, meu irmão, agora: a minha sala de aula pode ser tocada por conta do meu posicionamento em ousadia, em andar com o Senhor, em sacrificar Isaac, em entregar o melhor como Abel entregou. Eu quero ser ousado nesse tempo. Erga a sua voz em oração, meu irmão, diga isso ao Senhor. É Ele quem vai te dar o poder, que vai te capacitar em todas as coisas. Seja como Jeremias, que falou: Senhor, eu não sei falar coisa alguma, mas Deus falou: eu vou colocar as palavras na sua boca. Seja apenas ousado em falar. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, eu me levanto em ousadia nessa hora, nessa reunião que é profética, para fazer história na minha cidade. Nós não estamos congregando aqui à toa, irmãos. Deus não nos congrega aqui à toa. Existe um propósito de nós estarmos juntos hoje. Oh, Deus, levanta aqueles que serão ousados como Noé, que vão edificar a sua igreja, mesmo em tempo onde muitos desprezam a igreja. Levanta aqueles que vão ser ousados, ó Deus, como Abraão, a entregar aquilo que é preço, aquilo que é prazer, aquilo que é resposta de oração. Oh, será que tem alguém ousado nessa noite, ó Deus, que o Senhor vai usar nessa cidade para fazer história? Será que tem alguém ousado aqui nessa noite, ó Deus, que vai se posicionar de maneira radical, honrando os homens de Deus, reconhecendo a autoridade e dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor? Será, Senhor, que tem alguém ousado como Josué, que deu 7 voltas em volta do muro de Jericó e fez completamente conforme a sua palavra, entrou em Canaã e conquistou aquilo que era a sua promessa? Será que tem alguém ousado aqui como Estevão, ó Deus, que não abriu mão do evangelho, mesmo diante da morte? Estevão não negou nenhuma vírgula da sua convicção. Será que tem alguém ousado aqui, Senhor, como Estevão, que por conta de coisa alguma retrocedeu na fé? Oh Deus, levanta os ousados nessa cidade, que realmente vai fazer história. Levanta ousados como Gideão. Oh Senhor, levanta ousados como Elias, que trava a batalha espiritual para ver o reino do Senhor se manifestando, para fazer história nessa cidade, nessa geração. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor. Levanta homens e mulheres nessa noite que vão aperfeiçoar os heróis da fé, que vão dar maior testemunho da ousadia desses homens e mulheres na Bíblia. Essa é a minha oração nessa noite, ó Deus, para que aquilo que aconteceu na rua Azusa seja apenas um modelo daquilo que nós seremos em medida maior, em ousadia, Senhor. Se você é esse, meu irmão, que quer se posicionar em ousadia diante do mover de Deus e fazer história, profeticamente, vem aqui à frente. Mas não venha como qualquer um outro apelo que você vem.
Venha como alguém que realmente quer fazer história, como alguém que realmente quer marcar um tempo e não ser lembrado, mas fazer o reino de Deus ser lembrado. Se você é esse, vem aqui, nós vamos orar juntos, nos consagrando ao Senhor, nos colocando diante desse mover sobrenatural. Através de nós o Senhor fará história, o Senhor nos usará profeticamente. Você que está aqui à frente, levante as suas mãos, se coloca diante de Deus como nunca antes você fez. Quer ter o que você nunca teve? Ore ao Senhor como você nunca orou. Seja ousado como você nunca foi. Responda a Deus como você nunca respondeu. Se posicione de maneira íntegra como você nunca se posicionou. Esse é o melhor tempo. Seja bel, oferte o seu melhor ao Senhor, meu querido. Fala: Deus, aqui está minha juventude como oferta das primícias da minha vida. Os meus primeiros anos é servir ao Senhor com tudo que eu tenho, com os meus talentos, com as minhas habilidades. Fala ao Senhor, meu irmão. Você pode fazer história. A história continua. A história não acabou, ela continua. Oh Deus, vê essas mãos levantadas aqui na frente hoje. Sela o coração desses. Marca-os para uma história. Oh Espírito Santo, levanta homens que não se corrompem, mulheres que não se corrompem, mas que respondem ao Senhor para fazer história nessa geração. Traga significado, relevância, satisfação no reino. Que vai fazer a diferença, que vai fazer a diferença. Não jovens comum como outros, não mais um cristão, mas o vencedor que marca a era, que estabelece o antes do depois, que sai do curral e vai ao trono. Levanta jovens nesse lugar que vão marcar essa sociedade em ousadia, em fé, em ousadia, em fé. Eu creio, Senhor, que nós teremos essa geração de jovens radicais. Eu creio, Jesus, que nessa noite o Senhor está separando o seu povo, que vai marcar essa geração em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui na frente, pela fé, meu irmão, veja Deus te usando de maneira ousada para falar do Evangelho, para levar salvação, restauração, libertação. Oh, levanta aqui os seus profetas, Senhor. Levanta os seus homens e mulheres, porque basta um homem disposto e o Senhor faz todas as coisas. Basta um homem rendido ao Senhor, na dependência do seu poder, para que o Senhor haja da maneira que o Senhor deseja. Basta um homem com fé naquilo que o Senhor pode fazer para uma história ser escrita. Eis-nos aqui como servos desse reino, ó Pai. Nos usa, nos envia nessa geração em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui na frente com as suas mãos levantadas ainda, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, eu creio que nesse tempo o Senhor me congrega aqui nesse prédio para fazer história. Diga: eu creio que em ousadia, em fé, na sua palavra, no seu chamamento a mim, eu farei história na minha geração. Diga: eu creio que eu não serei mais um cristão nessa sociedade, mas eu serei o cristão vencedor, que vai trazer o reino à terra. Diga assim: eu creio que aqui na terra será como é no céu, através de mim. Diga nessa noite: Senhor Deus, eu me posiciono em ousadia no mundo espiritual, diante dos homens, para fazer história no reino do Senhor, em o nome de Jesus. Pega na mão de quem está ao seu lado, nós vamos encerrar. Mas eu quero falar com você que tem
algo no seu coração que diz que você é chamado de Deus, que Deus te chamou. Você não sabe para que é. Não estou falando que você vai ser pastor, nada disso. Mas você tem algo no seu coração que diz que Deus te chamou, que você não é igual a outros, que você tem um chamado de Deus. Talvez você pode pensar que é para liderar uma célula. Eu não estou te falando isso. Você que é chamado de Deus, você que tem convicção em algum momento de que Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. Talvez você já é um líder, mas eu quero falar para aqueles que não lideram. Você sabe que no seu coração tem algo que diz que você é chamado de Deus. Eu quero conversar com você depois. Quero que você me procure. Quero conversar com você depois. Mas nós vamos encerrar agora, de mãos dadas aí. Como eu disse lá no Facebook, eu disse para os líderes no grupo, os nossos cultos são treinamentos, irmãos. Não é culto simplesmente que você vem para receber a palavra, mas é treinamento. Nós somos treinados aqui e enviados lá fora. Então você não vai embora, você vai como enviado de Deus. Tem alguém ousado aqui nessa noite? Deus, Ele vai te usar. Basta você se colocar diante dele para fazer história, amém? Junto com o seu irmão aí, com a sua irmã, ore. Fala, Deus, nos envia mesmo para fazer essa história. Nós vamos encerrar dessa maneira. Nos envia. Deus está nos separando hoje. Nos envia, Senhor. Nos envia. Deus está levantando um povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se